A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade, meu caro ouvinte, ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, que você está acompanhando conosco, capítulo após capítulo. Já estamos na segunda parte dessa obra, que foi escrita por Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. E nesse capítulo, que é um pouco longo, meu caro ouvinte, Magos e Feiticeiros, há uma abordagem bem profunda acerca da lei de causa e efeito, da sintonia, das leis dos fluidos, que estabelecem comunhão entre os pensamentos e interesses, e o que nós chamamos de mal, na verdade, é a aceitação nossa, do nosso inconsciente, dos nossos hábitos. Então, muitos desses espíritos se apropriam das percepções e excessos das pessoas que se impressionam com manifestações exteriores, com um conjunto ritualístico, com apresentações de partes, às vezes mórbidas, partes de animais mortos, de seu sangue, de suas penas, de pedras, de escritas, de riscos e de tantas outras apropriações exteriores que acabam fazendo com que os nossos medos, a nossa insegurança, aquela potencialização equivocada do sobrenatural, do que nós não compreendemos existir, por nos permitirmos as superstições e também a falta de fé que vamos desenvolvendo por falta de ocupação útil no bem, por falta de conexão com o Evangelho de Jesus. Então acabamos por nos impressionar com essas manifestações, com essas usurpações, com essas técnicas desses espíritos que se apresentam com recursos favoráveis para aqueles que assim permitem. E dando continuidade ao capítulo 21 que estamos abordando atualmente, Hermínio de Miranda continua escrevendo: a propósito, parece ainda oportuno reproduzir uma das normas coligidas por Papus. Coligidas, meu caro ouvinte, significa coletadas. E Papus é aquele autor que está sendo abordado com relação à ideia da feitiçaria e da magia. Tratai de não vos servir jamais desta arte. Inicia-se uma frase aqui, entre aspas, retirada dessa obra, desse autor. Contra o vosso próximo, a não ser para uma vingança justa. Mesmo assim, porém, aconselho-vos que é melhor imitar a Deus, que perdoa, e que vos tem perdoado a vós mesmos. E não há ocasião mais meritória do que a de perdoar. Fecha aspas. E Hermínio de Miranda considera, a despeito do apelo ao perdão, quem achará que sua vingança é injusta? Então repare que o autor está discordando completamente dessa apresentação, do fato de que alguém possa ter, na proposta da vingança, algo injusto. Porque a pessoa que está desequilibrada, recebeu o mal e não conseguiu ainda encontrar a ocasião de perdoar e se libertar deste mal, julga que o seu procedimento tem direito. Buscando novamente André Luiz, encontramos em Nos Domínios da Mediunidade esta observação preciosa de Aulus, que é o instrutor espiritual desta obra. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do Mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, que é um personagem do capítulo que está abordando, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão, e sob o império da sombra
que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte. Fecha aspas. Outro autor bastante conceituado entre os entendidos é Eliphas Levi. O doutor Gerhard Encos tem-no em elevada conta e por várias vezes em suas obras refere-se a ele com respeito e admiração. Eliphas Levi também viveu no século XIX e sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia, por exemplo, foi escrita em 1855, quando o Espiritismo estava ainda na fase preliminar das mesas girantes. Embora sem declarar-se católico, Levi acata os principais dogmas ortodoxos: a divindade de Jesus, a Trindade, a existência do céu e do inferno. Então são princípios criados pelo homem, pela religião humana. Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Com relação à ideia criada pelo homem da divindade de Jesus, é atribuir a Jesus a ideia de que ele seja também Deus. E estabelecendo a condição de trindade, considera-se, por criação humana no Concílio de Nicéia, no ano de 325, criado pelos sacerdotes, a ideia inventada de que Deus, Jesus e toda a comunicação espiritual seria dada pelo Espírito Santo. E essas três pessoas seriam uma única pessoa. Mas Allan Kardec também vem nos socorrer em A Gênese, nas páginas 293 e 294 da editora da Federação Espírita Brasileira, em sua 12ª edição. Anota Allan Kardec com referência aos fenômenos da mediunidade em Jesus. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Resposta: não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados, na medida de suas forças. Que espírito ou demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só pode ser de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. E com relação à existência do céu e do inferno, a doutrina espírita também vem nos esclarecer, meu caro ouvinte, que céu e inferno é uma construção de estado de alma. Não são regiões circunscritas no espaço, mas sim por construção da nossa própria felicidade, pelo esforço de libertação usando o bem do Evangelho de Jesus, ou para aquele que viveu se escravizando, causando mal para si mesmo. Então são todas criações dos homens para controlar o povo e fazer, então, deles a dependência dos próprios religiosos. E Hermínio de Miranda continua: a despeito disso, não se furta a algumas críticas veementes, como esta, por exemplo: a Igreja ignora a magia, porque deve ignorá-la ou perecer, como nós o provaremos mais tarde. Ela nem ao menos reconhece que seu misterioso fundador foi saudoso no seu berço por 3 magos, isto é, pelos embaixadores hieráticos das 3 partes do mundo conhecido e dos 3 mundos analógicos da filosofia oculta. A obra de Pappus é bem mais didática e ordenada do que a de Levi, mas os princípios fundamentais identificam-se em vários pontos importantes, e ambos consideram o mago como verdadeiro conhecedor e o feiticeiro como simples imitador. Pappus usa uma imagem, dizendo que o mago é o engenheiro da magia, enquanto o feiticeiro é simples obreiro. Abre aspas. Há uma verdadeira e uma falsa ciência, escreve Levi.
uma magia divina e uma magia infernal, isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar outra. Temos de distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. Fecha aspas. O estilo de Levi, como aliás o de Pappus, também é algo pomposo, às vezes obscuro e nem sempre muito coerente. Ambos concordam, porém, em que o conceito fundamental da magia está na movimentação, em proveito próprio, dos segredos e forças da natureza. Levi defende a tese de que a resistência, num sentido, é indispensável para que a força aplicada em sentido contrário se robusteça e a vença. Seus dogmas não são menos surpreendentes, como este, por exemplo: assim para o sábio imaginar é ver, como para o mago falar é criar. Aquele que deseja possuir não deve dar-se, só pode dispor do amor dos outros, aquele que é dono do seu, ou seja, não o entrega a ninguém. Quanto ao fenômeno das mesas girantes, diz ele, abre aspas, outra coisa não são senão correntes magnéticas que começam a formar-se e solicitações da natureza que nos convidam, para a salvação da humanidade, a reconstituir as grandes cadeias simpáticas e religiosas. Fecha aspas. Por isso atribui, abre aspas, todos os fatos estranhos do movimento das mesas ao agente magnético universal que procura uma cadeia de entusiasmo para formar novas correntes. Fecha aspas. Os golpes rápidos e os instrumentos que tocam, aparentemente sozinhos, abre aspas, são ilusões produzidas pelas mesmas causas. Fecha aspas. Sua descrição da evocação do espírito de Apolônio de Tiana em Londres é de uma riqueza impressionante de minúcias e começa com um sabor de romance de capa e espada, quando ele recebe, dentro de um envelope no hotel, um cartão cortado transversalmente com este recado, abre aspas, amanhã às 3 horas, diante da abadia de Westminster, vos será apresentada a outra metade deste cartão. Fecha aspas. Então aqui uma comunicação para comprovar que os fenômenos não são puramente magnéticos, mas das pessoas do mundo espiritual para se comunicar. Vamos continuar analisando o capítulo Magos e Feiticeiros já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra Diálogo com as Sombras. O autor você já sabe, é Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando as classificações dos comunicantes de uma reunião de desobsessão. E nesse capítulo 21, que é um pouco longo, nós estamos dividindo em partes e abordando com minúcias, sem pressa, buscando esclarecer os conceitos, buscando as concordâncias com o Pentateuco kardeciano, para que possamos nos preparar para que a qualificação seja uma ferramenta útil também no exercício da mediunidade com Jesus. E Hermínio de Miranda continua. Aquele bilhete que havia sido proposto da comunicação espiritual de que alguém receberia um cartão cortado transversalmente
e que a segunda parte dele seria apresentada na outra metade, diante da abadia de Westminster. Era uma senhora e colocou à disposição dele, após os juramentos devidos, arsenal completo, com toda a instrumentação necessária a uma evocação. Ao cabo de complicadíssimo ritual, um espírito manifestou-se realmente. Abre aspas, chamei 3 vezes Apolônio, fechando os olhos, e quando os abri, um homem estava diante de mim, envolto inteiramente por uma espécie de lençol, que me pareceu ser mais cinzento do que branco. A sua forma era magra, triste e sem barba, o que não combinava exatamente com a ideia que primeiro tinha de Apolônio. Experimentei uma sensação extraordinária de frio, e quando abri a boca para interrogar o fantasma, me foi possível articular um som. Pus então a mão sobre o signo do pentagrama e dirigi para ele a ponta da espada, ordenando-lhe mentalmente, por este signo, a não me amedrontar e obedecer-me. Então a forma ficou mais confusa e ele desapareceu imediatamente. Ordenei-lhe que voltasse. Então senti passar junto a mim, como que um sopro, e alguma coisa, tendo-me tocado na mão, que segurava a espada. Tive imediatamente o braço adormecido até os ombros. Julguei entender que esta espada ofendia o espírito, e a plantei pela ponta no círculo junto a mim. A figura humana reapareceu logo, mas senti tão grande fraqueza nos meus ombros e um repentino desfalecimento apoderar-se de mim, que dei 2 passos para me assentar. Desde que fiquei assentado, caí num adormecimento profundo e acompanhado de sonhos de que me restou, quando voltei a mim, somente uma lembrança confusa e vaga. Assim foi realizada a evocação, e sem nenhum ritual complicado, sem substâncias, círculos, espadas e vestimentos especiais, e sem evocação, realiza-se a cada instante em incontestáveis sessões mediúnicas. Então, o que a Hermínio Miranda está querendo nos ensinar aqui, meu caro ouvinte? Que todos esses aparatos exteriores, que todo esse ritual, que todas essas condições materiais de adornos, de substâncias, de objetos, de riscos, de imagens, nada disso determina a conexão com o espírito, mas sim aqueles que se impressionam, aqueles que se permitem pelo pensamento a realizar a conexão. Está provado aqui que o espírito apareceu sem que houvesse a necessidade de nenhum desses recursos ou artimanhas. Quanto à magia negra, apresenta o autor o que chama de revelação nova, e que consiste no seguinte, abre aspas, o diabo, em magia negra, é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. Meu caro ouvinte, a palavra diabo significa opositor. Não existe um ser criado com todo um poder maligno para representar todo o mal da terra. É outra invenção dos religiosos humanos para criar o medo e manter aquela dependência de que nós já mencionamos. Também o enfeitiçamento está dentro dessa linha de raciocínios. Abre aspas. O instrumento do enfeitiçamento não é outro senão o próprio grande agente, que, sob a influência de uma vontade mal, se torna então real e positivamente o demônio. Fecha aspas. Às vezes, no entanto, deixa entrever que o domínio que muitos buscam exercer sobre o semelhante não está tanto nos ritos e nas práticas, mas na própria psicologia humana. Abre aspas. Acariciar as fraquezas de uma individualidade e apoderar-se dela e fazer dela um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. Fecha aspas. Ou então, abre aspas, todos nós temos um defeito dominante, que é para a nossa alma como que o umbigo do seu nascimento pecador, e é por ele que o inimigo sempre nos pode pegar. A vaidade para uns,
a preguiça para outros, o egoísmo para maior número. Que um espírito hábil e mau se apodere desta mola, e estáis perdidos. Fecha aspas. De outras vezes percebemos, de relance, que tanto se empenham em conquistar a insensibilidade os espíritos encarnados e desencarnados, que fazem do domínio sobre o semelhante a meta de suas vidas. Abre aspas. Só o adepto de coração sem paixão, escreve Levi, disporá do amor ou ódio daqueles que quiser fazer de instrumento da sua ciência. Então, Hermínio de Miranda vai traçando para nós esses recursos de conexão, chegando a essas conclusões sem ainda terminar o capítulo, mas já apresentando para nós que são as nossas condições de obras inacabadas que somos, meu caro ouvinte. Ainda trazemos os maus pendores, ainda temos esse lado fraco que trazemos, ainda temos muito a reparar e a reformar em nós mesmos para não nos permitirmos a essas facilitações e conexões daqueles que estão enfermos e não querem ver ninguém prosperar nem progredir e querem que todos sofram como eles estão sofrendo. Na verdade, pedem piedade, precisam de amor, nossas preces e muita conexão com Jesus para que eles não tomem conta dos nossos sentidos nem pensamentos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 30, Renovação. As revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem, para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos, à custa de sacrifício daqueles que devotam ao apostolado do progresso. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é a floresta escura, povoada de monstruosidades. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos, oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos, nos alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. Temos assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes da vaidade, ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem um envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. É a morada dos homens, ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semi-condensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém,
a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida, sob nova expressão, na mais profunda acústica da alma. Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus, para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Emmanuel para os nossos corações, fortalecendo as nossas vidas, despertando realidades novas no campo do Espírito, hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.